Estamos na casa do Senhor. Notamos várias ausências hoje. Imaginamos que haja muitas pessoas fora. Estas datas são propícias a isso porque nós gostaríamos sempre de estar ao pé dos nossos familiares e por isso somos atraídos para fora. De qualquer modo, estamos também a viver uma época um bocadinho difícil porque há muitas famílias em que há vários elementos que se encontram doentes, atingidos por este vírus maroto, e por isso também se reflete depois nas ausências na igreja, como é natural. Mas não é por isso que nós vamos deixar de recapitular a lição que estudámos esta semana. Está projetado diante de vós e por isso vai ser mais fácil trocarmos impressões. De vez em quando vão ser citados alguns versículos que aparecem em amarelo e que serão lidos por membros da classe Jovens 1. Eles estão já todos preparados com o microfone e com as Bíblias e sempre que aparecer um texto em amarelo será para ser lido por eles. Depois aparecerão outros que não terão essa mesma dinâmica, mas há ainda um outro microfone que eu peço que esteja disponível para quem quiser intervir. Eu vejo, está com o irmão Paulo Machado, portanto, se alguém quiser intervir, por favor, manifeste-se para que o irmão Paulo Machado possa lá chegar com o microfone e assim a sua voz possa ser captada para ser ouvida por todos os que estão cá em baixo e na galeria e por aqueles que estão a seguir pela internet em suas casas, a quem enviamos desde já também um abraço. E desejamos que a bênção de Deus possa estar presente neste momento de estudo da sua palavra. Nós estamos a terminar um trimestre e estamos a terminar um assunto, ou melhor, um compêndio. O compêndio é... Qual foi o compêndio que nós estudamos? Romanos, exatamente. O compêndio de Romanos. Já agora, e porque este ano é duplamente importante, temos de recordar e de registar que é o livro de Romanos que foi a base teológica para a reforma liderada por Martinho Lutero. E, portanto, esta carta do apóstolo Paulo aos Romanos teve consequências, repercussões que ainda hoje estão a ser vividas, que começaram há quase 2000 anos, que foram reativadas de uma forma brilhante há 500 anos atrás e que ainda hoje estão a ser vividas. Ainda hoje nós descobrimos coisas novas quando estudamos este livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Não vamos fazer uma introdução a este livro, porque isso aconteceu há 13 sábados atrás, mas vamos ver o encerramento. Não foi possível estudarmos todos os capítulos do livro de Romanos, embora houvesse um texto ou outro que fosse ponteado de outros capítulos que não aqueles que foram estudados. Mas, de qualquer modo, nós estudamos a maioria, talvez 80% dos capítulos do livro de Romanos e temos, portanto, agora uma ideia muito mais assente, muito mais estabelecida. Em resumo, nós reavivamos na nossa memória a noção de como é que é obtida a salvação. E, portanto, ficamos a saber claramente que a salvação é pelas obras e que a fé não tem papel. Então, como é que é a salvação? É pela fé. E a fé é o quê? Não peço definição de fé, mas a origem da fé.
Somos nós que compramos a fé? Sim, isso é a definição de fé. Mas como é que nós arranjamos a fé? É uma graça de Deus, é um dom de Deus. E é também uma graça de Deus a consequência da fé estar em nós. Porque nós não merecemos os resultados de a fé ser desenvolvida em nós. Nós não merecemos. Não podemos adquirir fé por mérito próprio. É uma graça de Deus. Nada do que nós fizermos, por muito certinhos, por muito rigorosos, por muito religiosos que possamos ser, nada disso nos dá o direito de receber o dom da salvação gratuita em Jesus. Peço desculpa. Ora bem, então, feito este resumo e demonstrando que é mesmo assim, o capítulo 14 do livro de Romanos, que foi o principal capítulo que estudámos esta semana, vem ressaltar aqui alguns aspectos práticos desta verdade. E vem trazer, essencialmente, e o principal objetivo da lição é este, é compreendermos que há assuntos, ainda que de menor relevância, que muitas vezes são pontos de divergência entre os membros, mas que estes assuntos não devem pôr em causa, não devem perigar a unidade da Igreja. Ou seja, não devemos perder tempo com divergência de opiniões a respeito de coisas que não são muito claras na palavra de Deus. E depois a lição vai trazer-nos alguns aspectos. E em primeiro lugar, gostaria que nos retivéssemos em Romanos 14, 1 a 3. O que é que Paulo diz aqui nos 3 primeiros versículos de Romanos 14? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo pode-se comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come. O que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Muito obrigado, André. Reparem que aqui nós vemos uma questão que é uma questão pertinente. O problema que existia era em relação a comer carne e não comer carne? Então, era em relação a ser vegetariano e não ser vegetariano? Não. Então era em relação a quê? Havia animais que eram sacrificados a deuses, de acordo com rituais pagãos, e havia membros da igreja que compravam essa carne e a utilizavam na sua alimentação. E havia outros membros da igreja que eram muito escrupulosos e que achavam que, como aquela carne tinha sido oferecida aos deuses, nem pensar, não deveríamos comer aquela carne. E agora pergunto-vos, quem é que tinha razão? Qual dos dois grupos é que tinha razão? Estudaram a lição, portanto, podem responder. Diga, irmão. O microfone, se faz favor. Pelo que eu entendi, na verdade, Paulo coloca a posição de que, pelo fato de serem sacrificados para deuses, e os cristãos têm um único Deus e adoram um único Deus, isso é nada. E não sendo nada, a carne não foi oferecida a ninguém e poderia ser consumida. Contudo, ele diz que não é porque eu consumo que eu tenho que atrapalhar aquelas que não querem consumir. Não há razão aí. Na verdade, os dois tinham razão dentro da sua própria razão. Muito bem. A resposta correta é essa. Os dois tinham razão. A verdade é que o facto de aquela carne ter sido sacrificada a deuses não implica nada a respeito daquilo que essa carne é em si mesma. Aqui não se estava a tratar de animais limpos e animais não limpos. A questão não era essa. Embora
uma grande parte do cristianismo hoje se baseie nesta polémica levantada por Paulo para defender a ideia de que aos olhos de Deus não há limpos e não limpos. Mas não é essa a questão. A questão aqui tem que ver exatamente com o sacrifício de animais aos ídolos. E agora, a questão que o irmão pôs é a questão correta. Quem são os ídolos? Nada. Não são nada. Portanto, o assunto morre logo à nascença. Mas há pessoas para quem isso, ou havia pessoas para quem isso levantava problemas de consciência. Havia pessoas que achavam que não deviam comer aquela carne e optaram por não comer. Como é que estas pessoas devem ser tratadas? Com todo o respeito. Sim, senhor, é uma opção livre. Chegaram àquela conclusão, que o façam. Agora, nem os outros que não o fazem os devem rejeitar pelo facto de eles o fazerem, nem aqueles que o fazem devem criticar ou obrigar os outros que não fazem a fazer o mesmo que eles acham que devem fazer. E a lição desta semana é muito clara em relação a estes dois aspectos. A mantermos uma posição de equilíbrio, de harmonia, de paz entre todos, em vez de nos preocuparmos em obrigar os outros a pensarem como nós ou a agirem como nós achamos que se deve agir. É muito claro tudo aquilo que nós lemos na lição desta semana. Bom, primeiro aspecto resultante deste texto é que devemos acolher os fracos na fé sem os condenar. E pus ali esta frase, fracos na fé, de propósito, irmãos. Porque nós temos um conceito de fracos na fé que é muito diferente do conceito de fracos na fé que vem neste capítulo 14 do Romanos. A quem é que Paulo chamou de fracos na fé? A quem? Digam, só temos dois grupos. Os que aceitavam comer a carne que tinha sido oferecida aos ídolos e os outros que só comiam legumes para não comerem daquela carne. Quem é que Paulo chamou de fracos na fé? Como? Paulo chamou de fracos na fé àqueles que não comiam aquela carne que tinha sido dada aos ídolos. Porquê é que lhes chamou fracos na fé? Porque eles estavam inseguros e restritivos. Eles foram mais escrupulosos do que os outros. Quando nós reagimos ao contrário, nós achamos que os mais rigorosos não são os fracos, são os fortes. Os fracos são os menos rigorosos. Não é? Não é o que nós achamos? Eles davam valor a esse culto. Esse culto ainda tinha algum sentido. Exatamente, exatamente. Podes repetir. Estão a ver? É um bocadinho diferente do nosso enquadramento. E é por isso que quando nós estudamos... Reparem, este aspecto da Epístola aos Romanos, eu descobri-o agora. E quantas vezes é que eu já li o livro de Romanos? E quantas vezes é que eu já estudei o livro de Romanos? Desde a minha infância. E só este trimestre é que eu vi esta diferença. Espera lá. Isto é diferente daquilo que é o conceito habitual de fracos na fé. Por isso, é muito importante que nós tenhamos aqui uma noção, que é antes de apontarmos o dedo e dizermos a alguém é fraco ou não é fraco, nós temos é de pensar em nós. E resolver o problema verticalmente. O segundo ponto deste texto é: quem optar por práticas mais escrupulosas não deve desprezar quem o não fizer. Tal como quem não o faz não deve desprezar quem faz, quem faz não pode desprezar quem não faz. Estão a ver? Isto é mútuo. Ou seja, os fracos na fé, entre aspas, conforme o conceito de Paulo, e os fortes não se devem criticar mutuamente,
nem se devem obrigar mutuamente a aceitar as suas ideias. Não é esse o nosso papel. Mas a lição vai continuar e vai falar sobre isto. Temos outro texto. Qual é a confirmação que Paulo nos dá acerca disto? Nos versículos 1 a 3, ele abre o assunto e agora ele dá uma confirmação no versículo 4. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Muito obrigado. Reparem que aqui o conceito que Paulo põe é um conceito adicional. Quem és tu para o quê? Para julgar? Para julgar quem? É que não diz só, quem és tu para julgar? Já era bastante que o dissesse, mas ele diz mais, quem és tu para julgar? O servo alheio, ou seja, o servo de outro senhor. Quem é o outro senhor? Quem é o outro senhor? Digam. Quem é? Nós somos servos de quem? Muito bem, somos servos de Deus. Então quem somos nós para julgar os servos de Deus? Isto tem que ver com o conceito que reinava no tempo da escravatura, que os servos eram julgados pelos seus senhores. Ora, se o nosso irmão é servo de Deus, como também nós somos, nós não temos o direito de o julgar. Quem é que tem o direito de o julgar? É Deus. Então já percebemos porque é que Jesus disse que não nos devíamos julgar uns aos outros. Não é? E porque é que este é um assunto que vem sistematicamente na palavra de Deus. Reparem, esta lição é muito séria, irmãos, porque nós falamos muitas vezes nestes assuntos, mas olhem que as coisas aqui estão postas de uma forma muito séria pelo apóstolo Paulo. Bom, finalmente vamos falar do verso áureo, porque a lição avança e há um momento da lição em que o verso áureo é estudado. Por isso é que nós não falámos nele no início. E o verso áureo está em Romanos 14, 10 e diz, mas tu, por que julgas o teu irmão? É uma pergunta. Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? E depois diz a razão. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, todos havemos de ser julgados. Todos. E não é uns pelos outros, mas é perante Deus. Ora, então nós podemos concluir que ninguém pode responder pelas outras pessoas. Nem temos capacidade para obrigar as outras pessoas a responderem por nós. Não podemos dizer, não, foi porque o irmão Paulo é que me disse que eu podia fazer isto. Oh, meus estimados. Ah, não, o pastor é que disse que eu podia fazer. Ai, onde é que nós estamos? Não. Nem que um pastor venha aqui ensinar que se deve guardar o domingo, eu não tenho o direito de acusar Deus por isso. Porquê? Porquê? Onde é que está escrito qual é o dia que se guarda? Onde é que está? É na palavra de Deus. É na Bíblia. Então eu conheço a verdade. Não preciso da consciência de outros homens. Cuidado quando nós recorremos à consciência de outros. Temos muito o hábito de o fazer. Ah, então acha que se pode comer este animal ou aquele animal? Por vezes há aí a polémica da história da carne de pato, por exemplo. Há uma polémica com a história da carne de pato. Há muita gente dentro da igreja que ensina que não se deve comer pato, porque tem uma membrana entre os dedos. Pois é, mas essa regra não é para as aves, é para os animais ruminantes. É para os bois, para as cabras, etc. Não é para as aves. E a carne de pato não está proibida na palavra de Deus. Portanto, pode-se comer pato. Os judeus comem pato, sempre comeram pato. Okay? Não vale a pena estarmos a fazer uma confusão com isso. Mas há pessoas que acham que não, e essas pessoas que acham que não, não são menos cristãs do que as outras.
E aqueles que acham que sim, também não são menos cristãos do que os outros. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Se nós nos vamos perder com estas coisas, com estas miudezas, nós vamos perder a salvação. E vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco nós vamos ver. Bom, ninguém pode responder pelos outros. Agora, que direito têm os mais escrupulosos, aquilo a que Paulo chamou os fracos na fé, de forçar os outros a adotarem as suas ideias? Também já falámos sobre isto. Romanos 14:14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim considera, para esse é impura. Muito obrigado. Há várias igrejas cristãs que se baseiam neste texto para abolir Levítico 11. Mas o apóstolo Paulo não está a falar de Levítico 11 aqui. A conversa vem ao mesmo. Vem da história da carne de animais oferecida aos ídolos. E, portanto, não há nada em si mesmo imundo nessa carne oferecida aos ídolos, só porque foi oferecida aos ídolos. Okay? É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Mas o que ele quer dizer também é que ninguém tem o direito de forçar os outros a adotarem as suas próprias ideias. Nem os mais fracos, nem os menos escrupulosos devem julgar os outros por serem diferentes ou obrigá-los a aceitarem as suas ideias. Cada um deve pedir a orientação de Deus a fim de reconhecer a sua vontade e aplicar isso apenas para si. Isto são, estamos a parafrasear afirmações do autor da lição, o documentador da lição. E continua: quanto aos outros, apenas nos compete ajudá-los a fazerem o seu percurso, em função do que eles acharem que Deus lhes mostrou. Olhem que isto é muito sério. Não se trata de tu tens uma saia que devia ser 2 centímetros mais comprida, portanto vai tratar de pôr a saia 2 centímetros mais comprida. Não é isto. É o contrário disto. Se a Mónica chegou à conclusão de que o comprimento da saia é o adequado, porque assim resultou do seu relacionamento com Deus, ninguém se deve meter nisto. Isto é uma relação vertical entre a Mónica e Deus. Ninguém lhe deve dizer, não, era 2 centímetros abaixo ou 2 centímetros acima. Não temos esse direito. Nem a Mónica, que chegou a esta conclusão, tem o direito de chegar ao pé da Juliana e dizer, olha Juliana, Deus mostrou-me que era 2 centímetros abaixo. Portanto, tu agora também tens de fazer. Não. A Juliana é que tem de, aos pés de Deus, descobrir quais são os centímetros. E se calhar pode chegar a resultados diferentes. Porque a experiência pessoal com Deus varia de pessoa para pessoa. Estimados, inventarmos regras que não estão escritas é um perigo muito grande. E nós daqui a pouco vamos ver qual é o perigo. Sim? Quando nós achamos que devemos qualificar ou desqualificar alguém, não é? E aqui todo o apóstolo Paulo, ao longo deste estudo, vai pôr a ênfase nisso. Na questão do julgamento, ou na questão de nós dizermos que alguém é qualificado ou não é qualificado. E aí já estamos a exercer alguma coisa que não nos compete a nós, mas compete a alguém acima de nós. Exatamente. Não temos essa atribuição. Está ali um irmão que pretende falar. Faz favor. Eu queria só dizer que a nossa vida cristã, ela é medida da forma que nós tratamos o nosso semelhante. Exatamente. Então, se eu entro muito na vida do meu irmão às vezes, é sinal que a minha vida cristã não está sendo muito correta. Então, se eu trato ele bem, com certeza a medida da minha vida cristã está bem. Muito bem. Muito obrigado. A lição fala-nos exatamente disso também e daqui a pouco nós vamos ver. Muito bem. Em Romanos 14, 15 a 23, nós vamos encontrar o fundamento para as atitudes que o apóstolo Paulo referiu e que nós atrás mencionámos. E vamos ver algumas. Depois leiam o capítulo 15 de Romanos facilmente. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja,
quando nós impomos aos outros as nossas regras, nós podemos estar a matá-los espiritualmente. Já pensaram na gravidade disto? Não faças perecer, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Irmãos, isto é ou não é sério? Já tinham olhado para este assunto desta forma? Olhem, eu não tinha. E continua, mais à frente. O reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do poder do Espírito Santo. Ou seja, na experiência pessoal, individual que cada um vai ter com Deus. E não em impor a sua experiência aos outros. Mas continua. Sigamos as coisas que servem para a paz. As que servem para a paz. Não é para a polémica. Não é para a divisão. Não é para a tempestade. É para a paz. Sigamos as coisas que servem para a paz. E as que contribuem para a edificação mútua. Se quando nós levantamos uma questão, isso não contribuir para a edificação mútua, ou seja, de todos, mais vale ficarmos calados. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. São textos que estão naquela lista que vos mostrei há pouco. Quem é que de nós quer assumir a responsabilidade de destruir a obra de Deus? Meus irmãos, estão a passar-se coisas muito graves na nossa igreja em Angola neste momento. Os nossos irmãos estão aflitos, com vários líderes da igreja presos neste momento. Foram presos ontem. Vários líderes. Vítimas daquilo que nos parecem ser falsas acusações. A igreja está a sofrer. Os nossos irmãos estão a sofrer. Estão em oração. Não sabemos como é que isto vai evoluir. Mas sabemos que José também esteve preso e também foi libertado para a glória de Deus. E sabemos que até João Batista, que viu a sua cabeça cortada, até a experiência dele tem servido para a glória de Deus. Vamos orar sobre estes nossos irmãos. Mas, a propósito destas afirmações, o comentarista do Trimensário faz a seguinte afirmação. Por mais que a mensagem da saúde e os ensinos sobre o regime alimentar possam ser uma bênção, e a minha pergunta neste momento é, são ou não são uma bênção? Claro que são uma bênção, mas apesar de serem uma bênção, e por mais que o sejam, nem toda a gente vê esta questão da mesma forma. Precisamos de respeitar essas diferenças. Oh, meus estimados, isto é sério. Nós temos a tendência de julgar os nossos irmãos se são vegetarianos ou não são vegetarianos. Se comem açúcar ou não comem açúcar. E então achamos logo que eles são fracos na fé se comem. Olhem, o apóstolo Paulo diz que é o contrário. Os mais exigentes, os mais escrupulosos é que ele chama de fracos na fé. Isto é curioso. Faça isso, o apóstolo Paulo faz-nos um aviso. E o aviso é para evitarmos o perigo do outro extremo. Atenção, nós estamos aqui a falar de tolerância, estamos a falar aqui de paz, estamos a falar aqui de harmonia, mas não de condescendência. Romanos 14, 22. Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Muito obrigado. É feliz aquele que não se condena a si mesmo pelas escolhas que faz. É o que o texto nos está a dizer. Ou seja, atenção às tuas escolhas. Porque se tu fizeres uma escolha errada, tu vais ter de prestar contas diante de Deus. Não é perante os teus irmãos, é perante Deus. Aqui está outra marca da seriedade dos assuntos que esta semana
a lição nos ensinou. Já agora, fazer aqui um parênteses para vos explicar as imagens que estão aqui. Temos uma representação do apóstolo Paulo a pregar, do apóstolo Paulo a escrever, aqui o Coliseu de Roma, e portanto onde foram sacrificados muitos cristãos. E aqui no cantinho está uma fotografia que vão ver mal com certeza, com Martinho Lutero. Isto é uma pintura, não é uma fotografia, é uma pintura. Martinho Lutero ao centro, a tocar um instrumento musical, acompanhado de 6 jovens e de uma senhora. É a sua família. Como sabem, Martinho Lutero, depois do famoso julgamento que se chamou Dieta, depois da Dieta e da sua condenação, ele fugiu e foi protegido por um barão, por um príncipe da Baviera. E disfarçou-se com um trajo diferente do habitual e com cabelos e barbas diferentes do habitual, e foi viver durante cerca de um ano em Wittenberg. Ok? O Eric saberá isto muito melhor do que eu, porque é lá para aquelas zonas, não é? Ok, ele esteve ali naquele castelo, escondido, disfarçado, durante cerca de um ano, mas esteve sempre a trabalhar. E uma das coisas que fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. Ok? Muito bem. Depois desse ano, então Martinho Lutero regressou à sua terra. E é nessa fase que ele vem a conhecer aquela que veio a ser a sua esposa. Ou seja, Martinho Lutero, enquanto não foi expulso da Igreja Católica, ele manteve os seus compromissos com a Igreja Católica. E ele não queria abandonar a Igreja Católica. Ele nunca quis ser dissidente, o que é diferente de alguns outros reformadores. Martinho Lutero queria manter-se ali. E o que ele queria era que a Igreja Católica tivesse adotado aquilo que Paulo ensinava em Romanos. Isso era o que ele desejava. E foi por isso que ele lutou sempre. Mas acabou por ser completamente derrotado e acabou por sair. E depois houve um grupo de freiras num convento que tiveram de fugir porque elas tinham aceitado praticar as ideias que Martinho Lutero ensinava. E ele foi socorrer essas freiras e ajudá-las na fuga. E então nasceu o romance. E ele conheceu aquela senhora que é uma ex-freira e acabou por casar com ela e tiveram 6 filhos. Acho que Martinho Lutero recuperou bem o tempo perdido, não é? Mas constituiu uma família feliz e nós vemos ali em reunião familiar. É um culto familiar e cantavam hinos, era uma família musical. Ele próprio era musical, não sei se lembram. Ele escreveu hinos e temos um dos hinos que o diabo mais detesta, é precisamente o Castelo Forte, que foi escrito por ele, por Martinho Lutero. Enfim, é só uma curiosidade e por isso esta associação. Mas não vamos perder o fio da meada e manter-nos aqui na grande responsabilidade que cada um de nós tem. Não é perante o Bruno, mas é perante Deus. Ok? Atentemos a algumas citações de Ellen White em que ela suporta ambas as atitudes. Quais são ambas as atitudes? Primeiro, ninguém deve ser a consciência de outra pessoa. Segundo, ninguém deve confiar apenas em si mesmo. Se forem à parte de sexta-feira, da lição da Escola Sabatina, vão lá encontrar estas afirmações. Eu não posso deixar de ler algumas delas, porque são de veras importantes. Quando for a hora para terminar, digam se faz favor. Já está na hora. Ok, obrigado. Então eu peço só 5 minutos, está bem? Ok. A senhora White diz o seguinte: na visão de 12 de junho de 1868, nessa altura ainda não havia a revista Visão. Portanto, aqui não está a falar de uma revista. Está a falar de uma coisa que Deus lhe mostrou. Uma visão que ela teve. Na visão de 12 de junho de 1868, vi o perigo em que o povo de Deus incorre ao olhar para o irmão e a irmã White, sim, estou a ler bem, White,
pensando que deve ir a eles com as suas preocupações e em busca de conselho. A senhora White está a reprovar que o povo de Deus a consulte para saber a sua opinião sobre a vontade de Deus. Isto é sério. Isto é tão diferente daquilo que muitas vezes se faz. Há tantos adventistas que pegam nos escritos da senhora White, transformam-nos em espadas ou em canhões ou em metralhadoras para acusarem os irmãos. Esta lição ensina-nos o contrário. E depois ela continua. Isto não deve ser assim. E continua. Eles foram convidados pelo seu compassivo e amoroso Salvador a ir a Ele, quando cansados e sobrecarregados, e Ele os aliviará. Muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou, em relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Afinal, o problema já naquela época se punha, não é? Não é só hoje. Eu respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem as vossas Bíblias. Nem diz, Deus deu-me uma visão em que me disse isto ou aquilo ou aquele outro. Não, ela diz, estudem as vossas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida do nosso querido Salvador, quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho estreito. E agora reparem na frase dela, é lapidar. Recusamo-nos, portanto, Ellen White e o marido, recusamo-nos absolutamente a servir-vos de consciência. É forte, mas é claro, não deixa dúvidas. Ninguém é consciência de outra pessoa. Mas leiam toda a parte de sexta-feira. Leiam, que é muito, muito interessante. Nós vamos avançar. Será que Paulo subestima o sábado? É que ele vem falar das datas, etc. O que é que nós lemos em Romanos 14, 4 a 10? O Gonçalo arranjou um substituto, já percebi. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto, em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por... Ok. Repare, muito obrigado. Aqui está a falar de dias. Alguns dão importância a certos dias, outros não. E o que está dito aqui é, os que dão, que deem. Os que não dão, que não deem. Mas não devem os que não dão importância obrigar aos que dão importância a não darem importância, nem os que dão importância obrigarem os que não dão importância a darem importância. E estes dias não são o sábado. Tem que ver com as datas das festividades judaicas que os hebreus comemoravam. E alguns cristãos achavam que era importante respeitarem e continuarem a comemorar algumas dessas datas. Outros achavam que não. E então havia divisão na igreja. Deve-se ou não se deve? E o que o apóstolo Paulo está a dizer, deixem isso com cada um. Se há uns que acham que é importante, que o façam. Se os outros acham que não o façam. Agora, não se metam uns contra os outros. Isto é o que o apóstolo Paulo está a dizer, claramente. Meus irmãos, hoje em dia há uma polémica muito grande
E escrevem-se artigos e põem-se coisas na internet e 30 por uma linha. Os adventistas não devem festejar o Natal, dizem alguns. Outros dizem, os adventistas devem festejar o Natal. Irmãos, calemo-nos. Isso não é assunto. Isso é um não assunto. O que a palavra de Deus nos diz é que aqueles que acham que mesmo sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas que devem respeitar os valores que isso significa, que o façam. Aqueles que têm problemas com isso são como aqueles que não queriam comer a carne sacrificada aos ídolos. Fracos na fé, sem insulto da parte de Paulo. Então, se eles têm problemas com isso, que não o façam. Agora, o que não têm é o direito de obrigar os outros a pensarem como eles, nem vice-versa. É claramente aquilo que o apóstolo nos está a dizer. Agora estamos a terminar. Como é que Paulo se despede? Capítulo 15, versículos 1 a 3 do Romanos. 15, 1 a 3. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Muito bem. Reparem que nós vemos aqui vários aspectos, várias preocupações na despedida de Paulo. Ele faz uma despedida com bênçãos. Depois de fazer apelos, sem acusações, porque Paulo não está a acusar ninguém, ele está a fazer apelos a uma vida cristã harmoniosa, em paz, influenciados pelo Espírito Santo. Isto é o que nós lemos naquilo que ele escreveu. Depois disto tudo, ele deseja bênçãos ao povo. E então ele afirma coisas como esta: cada um agrade ao seu próximo. Ou ele pede unidade de pensamento em Jesus para a glória de Deus. Ou ele pede ainda abundeis na esperança do poder do Espírito Santo. E acaba por recordar que Deus é Deus de paz. E tem uma bênção final. Paulo, tal como no fim de uma pregação, o pastor faz um apelo e dedica uma bênção final, o apóstolo Paulo também tem. Capítulo 16, versículos 25 a 27, em que ele dá uma ênfase ao louvor a Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, ou por todo o sempre. Que o Senhor nos possa dar esta motivação e que nós saibamos viver como devem viver os súbditos do Deus de paz.